Aconteceu no dia 14 de abril, no auditório do Instituto de Geociências, a apresentação de 2 projetos de jogos eletrônicos desenvolvidos por alunos de graduação e pós-graduação do Instituto de Computação e do Instituto de Arte e Comunicação Social da UF. Os projetos foram patrocinados pela Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro. França Antártica é um jogo de aventura histórica que se passa no século XVI, onde o personagem principal, o índio Geró, faz uma incrível viagem que se inicia no Brasil e vai até a França. O França Antártica é uma ideia que já tem cerca de 4 anos, que começou com a vontade de se fazer uma animação 3D contando a história desse episódio importante na história passada do Brasil, do Rio de Janeiro especificamente. Quem não lembra, a França Antártica foi a tentativa de criação de uma colônia francesa no Brasil em meados do século XVI. A expedição foi capitaneada pelo Nicolas Durand de Villegagnon. Nesse período de combate entre franceses e portugueses foi eventualmente foi fundada a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, nosso Rio de Janeiro. Então, essa ideia de criar uma animação em 3 dimensões, já de 4 anos, eventualmente evoluiu para um roteiro de um jogo de aventura, cujo personagem principal é um índio, Geró, filho de pai português, mãe índia, que vai capturado, mora na França, retorna ao Brasil na expedição do Villegagnon, participa de todo esse episódio histórico e precisa decidir quem ele vai ajudar, se os franceses, os portugueses, cujo ele tem a descendência por parte de pai. E esse jogo de ação em 3 dimensões é um jogo que é divertido, é interessante para jovens e adultos também, mas tem um pano de fundo histórico correto, trabalhado, cuidadoso, um cuidado especial na representação dos elementos de cenário, de animais e de indumentárias condizentes com a época. O França Antártica foi um jogo planejado em episódios. Existem 4 episódios no roteiro. A gente hoje está lançando o episódio 1, que é a história onde o personagem principal, o índio Geró, ele vive suas aventuras aqui na Floresta Atlântica, no Rio de Janeiro do século XVI, e finaliza com a captura dele por parte dos franceses. O episódio 2 que a gente está produzindo, que ainda vai ser lançado, é o Geró na França. O 3º episódio conta a volta do Geró nos navios franceses com o Villegagnon, e o 4º e último episódio, de volta no Brasil, é a finalização da história, que eventualmente ocorre também a fundação do Rio de Janeiro e tudo. Esse projeto, como é um projeto longo de 4 anos, envolve uma equipe de pessoas de diversas competências. Então, originalmente ele é um projeto que foi concebido no Departamento de Cinema da Universidade Federal Fluminense, através do professor Tonico Amâncio e o seu grupo. E esse roteiro acabou passando também pelas mãos das pessoas do Instituto de Computação, através do professor Esteban, mas a gente tem envolvidos nesse projeto artistas, programadores, historiadores, roteiristas, engenheiros de som, essa equipe multidisciplinar que é capaz de produzir um produto dessa magnitude. O jogo de estímulo a crianças com síndrome de Down em idade pré-escolar, GCRIP, foi desenvolvido para atender às necessidades específicas desse grupo, constantemente ignorado por projetos de jogos eletrônicos. Existe uma demanda de jogos para pessoas com necessidades especiais, jogos eletrônicos. Então, como é feita atualmente a utilização desses jogos? Em clínicas de área de saúde, terapias como fonoaudiologia, várias áreas têm que ser estimuladas. Para atingir esse estímulo com jogos eletrônicos, diversos jogos têm que ser utilizados utilizando-se apenas atividades específicas do jogo e não um jogo completo. Então foi identificada essa necessidade de fazer um jogo completo pensando nas especificações de crianças com síndrome de Down em idade pré-escolar. Teve a participação de fonoaudióloga. Aqui eu tenho um pequeno detalhe curioso, que a fonoaudióloga ela é minha mãe, então foi bem fácil de conseguir esse contato, né? E também, além de 2 artistas, 2 programadores, o técnico de som.
Então, através desse conjunto multidisciplinar de pessoas que nós conseguimos fazer um projeto inovador. Nossos personagens eles têm síndrome de Down, uma coisa importante, é um aspecto importante, porque possibilita uma identificação do jogador num mundo lúdico que é feito próprio para ele. Também quero ressaltar que o jogo não exclui as crianças que não têm necessidades especiais, é um jogo que possibilita uma inclusão de um nicho de usuários que está sendo ignorado até o momento, e nós vemos com essa proposta para sanar e fazer mais jogos em relação a crianças com síndrome de Down. Além disso, estamos criando um grupo de pesquisa, um consórcio de laboratórios que envolvem diversos tipos de profissionais, pedagogos, psicopedagogos, psicólogos, profissionais de educação física que possam contribuir, oferecendo, por exemplo, uma coreografia musical adequada para o nosso tipo de usuário. Eu acho que foi assim, bastante valioso o fato de nós estarmos cada vez conceitualizando melhor de como nós podemos estar usando os jogos para finalidades que não são exclusivamente de entretenimento. Todos nós sabemos que os jogos podem ser usados para muitas outras finalidades, mas ainda não é muito explorado isso, nem pela indústria, nem pela comunidade de desenvolvimento de jogos. E eu acho que nesse projeto um aprendizado muito grande foi exatamente dar um passo nesse sentido. Como usar os jogos para outros fins educativos, fins terapêuticos, fins até de narrativa, como o caso do França Antártica.